preciso ser uma boca do Senhor na vida desse povo dessa manhã. Mas eu sei que eu preciso da tua ajuda, do teu Espírito, da tua unção, da tua inspiração. E da graça e da sabedoria, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Entrando Jesus em Cafarnaum, Mateus 8:5, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, ele vai; a outro: venha, ele vem. Digo a meu servo: faça isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente, do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado, graças a Deus. Olha, nós temos aqui uma história que nos convida a pensarmos um pouco. No domingo, nós pensamos um pouco sobre o Saul. Eu não sei se você veio, se você não veio. Se você não veio, você assista, ouça a mensagem. Está lá no YouTube, pr.marcãobombo. Na minha opinião, foi uma boa reflexão para todos nós, principalmente aquele que tem intenção de chegar em algum lugar. O texto nos chamou a atenção para pensarmos a respeito do perigo de nós querermos praticar meia palavra. O perigo de nós querermos viver do jeito que nós achamos que devemos viver. E com isso não submetermos-nos à autoridade primeira, que é a autoridade de Deus, e logo a seguir as autoridades constituídas sobre a nossa vida. Foi uma reflexão, na minha opinião, produtiva. Inclusive tive algumas pessoas me procurando após os cultos dizendo: pastor, era isso que eu estava precisando ouvir. Porque às vezes nós estamos na mesma condição que o Saul estava. Aí o Samuel, ele fala: quando eu fui ungir você, nem você acreditava em você mesmo. Ou seja, a pessoa ela não tinha moral nenhuma, não tinha ibope nenhum. A pessoa era uma ilustre desconhecida. Aí Deus vai e Deus usa o profeta. O profeta foi usado por Deus para marcar a pessoa, para tocar na pessoa, para ungir a pessoa. Aí depois que ele unge, aí Deus fala, após se tornar rei, deixou de me ouvir, ficou longe de mim e deixou de ouvir as minhas instruções. E aí eu não vou ficar pregando tudo novamente aqui. A pessoa, quando ela não tem nada, muitas vezes ela se mostra de um jeito. Se você dá um pouquinho para ela, ela já mostra a garra, já mostra o dente. A pessoa, ela diz o ditado: se você quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Você dá poder e essa pessoa ela vai se mostrando verdadeiramente quem é.
E um outro ditado popular fala assim, ó, quer conhecer alguém, come um quilo de sal com essa pessoa. Ou seja, passa um tempo junto com essa pessoa, que logo você vai saber ao certo quem é essa pessoa que está perto de você. Aqui o texto mostra isso. O texto fala de um rapaz, que a Bíblia diz o centurião, porque ele era chefe de 100. Mostra um rapaz que tinha clareza, que tinha entendimento a respeito de autoridade. Ele era uma autoridade, mas ele era uma autoridade que tinha debaixo da autoridade dele pessoas que ouviam o que ele falava, pessoas que praticavam o que ele falava, mas porque ele era uma referência de autoridade. Ele não era alguém apenas que ficava falando para o outro fazer, mas ele mesmo não fazia. Ele era alguém que praticava. Tanto que quando Jesus conversa com ele, ele prontamente se prontifica a dizer, olha, esse assunto de autoridade eu sei como funciona. Eu sou uma autoridade. E eu converso com os meus subordinados. E os meus subordinados, eles estão debaixo da autoridade. Eu falo com eles e eles fazem aquilo que é falado. Por isso, não há dificuldade nenhuma em relação a essa postura do Senhor não precisar ir até a minha casa. Se o Senhor somente liberar uma palavra, essa palavra será uma autoridade, ou ela terá uma autoridade sobre a vida do meu servo, sobre a vida daquele que está lá em casa, doente, sofrendo. E isso é um conceito que qualquer um de nós, cristãos, precisamos entender. O conceito da autoridade, a maneira como Deus trabalha em relação à autoridade. A importância, um outro, eu sempre faço confusão com os nomes, e como não preparei, não trouxe esse exemplo no papel aqui para falar, pode ser que eu não me lembre do nome. Se alguém se lembrar, pode me ajudar, que ajuda e dinheiro eu nunca rejeito, dificilmente rejeito. Lá em Atos dos Apóstolos, tinha uma família, se eu não estiver enganado, a família de Cefas, que eles viam o Paulo expulsando o demônio. Eles viam a autoridade que era manifesta através da vida do Paulo. E aí, numa oportunidade, eles vão querer expulsar um demônio. E o demônio, ele fala para o demônio, em nome do Paulo, em nome do Jesus que o Paulo prega, eu te repreendo. E o demônio, ele fala, olha, vê que situação, o demônio tendo que dar aula de escola bíblica, ele não ia na escola bíblica, o demônio deu aula para ele de escola bíblica naquele dia. Preste atenção, o Paulo eu conheço, Jesus eu conheço também, mas você eu não conheço. Eles voltaram sem roupa, eles apanharam e voltaram sem roupa, porque eles falavam de algo que eles ouviam falar, mas não era algo que eles viviam no dia a dia. A vivência no dia a dia vai trazer autoridade sobre a nossa vida. A vivência no dia a dia é o que vai trazer autoridade na nossa vida. Então, aqui, esse rapaz, esse centurião, ele está falando e a conversa vai girar em torno de autoridade. Em torno da autoridade de uma palavra sobre a vida da pessoa. Agora, ele deixa bem claro, eu aprendi sobre a autoridade, mas eu vivo debaixo da autoridade. Eu sei entender e respeitar a autoridade. E isso traz a legalidade da bênção, da vitória, da resposta na vida dele. Isso é uma coisa que qualquer um de nós, nós estamos com conversas que estão jogando luz a 2025. Que lógico, se cumprem esses dias, que nós ainda estamos em 2024, mas que jogam luz para 2025. E aqui a intenção de hoje
é trazer a reflexão, a autoridade da palavra da nossa vida. A autoridade. É entender como que a palavra ela tem autoridade para agir na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, na empresa, no nosso local de trabalho, na igreja onde nós congregamos, no nosso ministério. A autoridade, quando ela é negligenciada, essa autoridade ela perde o poder da ação. Por isso é importante, aí eu volto na conversa do domingo. Na conversa do domingo nós falamos do Saul. O Saul ele tinha sobre a vida dele uma autoridade. A palavra havia sido dada, a orientação havia sido dada. Mas o Saul ele simplesmente ele toma a decisão de fazer metade daquilo que ele achava que devia fazer, a outra metade ele não faz. No fim das contas, o final do texto que nós lemos mostra, Deus rejeita o Saul. O que significa Deus rejeitar o Saul? Significa Deus não aprovar, não assinar embaixo de algo que nós gostaríamos, que nós sonhamos, que nós desejamos que acontecesse. Então, quando eu interfiro através do meu comportamento na ação da palavra, aquilo tudo que eu tenho esperado, buscado, seja através de corrente, seja através de oração intercessória, eu posso fazer 1002 correntes. Eu posso interceder de manhã, de tarde, de noite, e no monte, e no inferno, e onde eu quiser para interceder. Se eu rejeitar o poder da autoridade, e a autoridade não é uma pessoa, a autoridade é um sim para que algo aconteça através de uma pessoa. Mas não é só de uma pessoa. Você vai ali, você está com o seu carro no trânsito. Eu vi a hora que a Elisa chegou com o carro ali. Aí ela foi virar, um outro carro ficou parado atrás. Daí daqui a pouco ela vai embora. Ela, o Cristiano, outros que vieram de carro, a Luciana. Você vai chegar ali na esquina tem uma placa de trânsito. A placa está escrito o quê? Pare. A placa é uma pessoa, mas a placa tem a informação da placa, ela tem uma autoridade sobre a vida do motorista. Ela nem vida tem, a placa não tem vida, mas ela é uma autoridade. Ela está ali destacada para dizer, daqui para frente você não pode passar sem olhar como que está a outra via. E isso é importante para todos nós irmos entendendo, que às vezes a gente minimiza a conversa. Às vezes a gente minimiza e fala, porque o pastor fala de autoridade, o pastor está falando dele, ou está falando da igreja. Isso é coisa de gente que gosta de diminuir a ação do poder de Deus na vida da pessoa. Porque a autoridade é dentro da igreja? Sim, é dentro da igreja. Mas a autoridade é no trabalho. Você vai para o trabalho, lá no trabalho tem o patrão, tem a patroa, tem o encarregado, o supervisor, o diretor. A autoridade está dentro de casa. Você que é pai, você que é mãe, exerce a autoridade dentro da sua casa. Você é uma autoridade na sua família. A autoridade vai a partir dos agentes de trânsito, igual eu acabei de falar. Se a placa tem uma autoridade, a partir da informação, os agentes também têm uma autoridade. A autoridade, ela vai através de tantos homens e mulheres, independente do lugar onde nós estejamos. Aqui, esse homem, esse centurião, ele tinha um problema. Qual que era o problema que ele tinha dentro da casa dele? O problema não era dele. O problema estava com o rapaz, que aqui ele fala, o meu servo. O problema estava com o servo dele que estava doente. Então ele traz para ele aquele problema que não era dele, mas que ele entende ser responsável. Veja bem, ele podia fazer como muita gente faz, quando tem alguém que está passando
passando por alguma dificuldade, volta, fala, vai lá, resolve a sua vida. Depois que você resolver a sua vida, a gente se fala, a gente se conversa. Eu estou aqui e tal. Quantas pessoas fazem desse jeito? Esse centurião não. Ele sai da casa dele, ele vai até Jesus e ele diz: lá na minha casa tem um servo, e o servo, ele está paralítico, e ele está sofrendo. Com outras palavras, há uma questão a ser resolvida dentro da minha casa. Talvez você está aqui e está igual aquele centurião. Você está tranquilo, você está bem. Você não está com nenhuma dificuldade assim expressa, porque dificuldade todos nós temos. Algumas são maiores, outras menores. Todos nós temos dificuldade. Mas talvez você não está aqui hoje numa urgência. Talvez não há uma emergência de uma resposta para você. Mas você sabe que lá na sua casa tem alguém precisando urgentemente de uma ajuda. Talvez você sabe que lá no teu trabalho, lá na tua empresa, alguém de maneira emergencial está precisando de uma ação, de um mover, de um favor de Deus. E isso é importante nós olharmos para nós desenrolarmos a nossa conversa. Esse homem, ele vê, ele identifica, ele sabe que ele tem alguma autoridade para ajudar naquela situação, e ele vai atrás. É ruim, é difícil quando falamos disso, inclusive no domingo, com Saul, quando ele é questionado: você deixou o Agag vivo, você deixou as ovelhas vivas, você deixou os bois vivos. E aí, o que o Saul faz? Ele faz o que geralmente pessoa que desobedece a palavra faz. Ele transfere a responsabilidade. Por causa desse, por causa daquele, por causa daquele outro. Ele fala o quê? Os soldados trouxeram, os soldados mantiveram. É o que ele faz. Ele simplesmente transfere para o soldado. Aqui não, ele não transferiu. Ele vai atrás com a intenção de ajudar. Ele não compartilha. E isso é importante. Isso é importante para nós olharmos. Dentro da nossa casa há pessoas que estão precisando de ajuda. Dentro da nossa casa há pessoas que estão precisando de uma resposta, de uma bênção. Através da nossa vida há pessoas que podem ser alcançadas, atingidas. E esse rapaz aqui, ele vem e fala: lá na minha casa tem uma situação a ser resolvida. A situação não é minha, não é da minha esposa, não é do meu filho, não é da minha filha. A Bíblia não fala se ele tem esposa, não fala se ele tem filho, se ele tem filha. Apenas estou conjecturando com você. Ele não vem e ele não fala: lá em casa tem uma questão que eu preciso ver resolvido na minha vida. Não, ele vai lá e ele diz: lá na minha casa tem um servo meu. Tem uma pessoa que está comigo no dia a dia. Tem uma pessoa que faz parte do meu dia a dia. E essa pessoa não está bem. E eu estou aqui por causa dela. E eu estou aqui porque ela, a pessoa, está precisando de uma ajuda. E ali ele conversa com Jesus. O verso de número 7, Jesus ele fala assim: eu vou até lá. Aqui ó, eu vou. E lá manifesta saúde na vida dele. A postura de Jesus é essa. Você vê que Jesus ele não fica inventando história. São os homens que gostam de inventar história. Os homens que gostam de ficar criando caso. Os homens eles gostam de atrapalhar. Isso é natural das pessoas. As pessoas, via de regra, elas criam obstáculos, criam barreiras, criam problemas. Elas criam, até porque essa é uma das formas mais fáceis de não se fazer algo. Quando eu não quero fazer algo, eu começo a criar problema, começo a criar obstáculo. E aí os obstáculos eles vão me impedindo de fazer algo. E quando eu deixo de fazer algo, eu estou abrindo mão de uma potencial chave para a resposta na minha vida. Vos nomeei para que vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de glorificar o Pai, e tudo que você pedir, você venha receber.
o servir a Deus é uma chave que traz resposta na nossa vida. Esse rapaz, ele vai e ele fala com Jesus, e Jesus fala: não tem problema nenhum, eu vou lá. Jesus não perguntou nem onde é que ele morava. Não perguntou. O texto aqui, o evangelista Mateus, ele não conta isso daí. Jesus, então onde é que você mora? Que é longe? Vamos ver, não, nada. Vamos lá. Vamos resolver seu problema. E aí, no verso de número 8, prontamente esse rapaz, ele já se apresenta dizendo assim, olha, Senhor, é interessante que ele é uma pessoa consciente de quem ele era. Ele era pecador, como eu sou pecador e como você é pecador, como todos nós somos pecadores. Ele pega e ele fala: eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto. Eu não mereço. Nenhum de nós merecemos. Ele deixa bem claro: não mereço. Agora ele fala de acordo com a fé dele. Ele diz: mas se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. A autoridade. É o entendimento, é a compreensão da autoridade. É uma palavra. Há pessoas que ficaram acamadas, doentes, por causa de uma palavra. Uma palavra que a pessoa ouviu, uma palavra que a pessoa recebeu, uma palavra que a pessoa guardou no coração, aquilo ali colocou a pessoa numa cama, enferma. Há pessoas que deixaram de viver o seu sonho por causa de uma palavra. Ainda hoje eu estava assistindo um vídeo, que inclusive depois eu vou compartilhar. Não compartilhei de manhã, porque de manhã já compartilhei a arte da escola de música, já compartilhei a informação da virada do ano, do jantar, já tinha compartilhado a manhã de fé, o devocional. Depois, assim que possível, eu ia compartilhar ainda o link do culto de hoje. Aí eu ia compartilhar mais um vídeo, ia ficar muita coisa num tempo só. Mas depois eu vou compartilhar com você, você vai assistir o vídeo e você vai olhar e você vai pensar sobre o vídeo que eu vou compartilhar, se você quiser, claro. Mas eu estava ouvindo esse vídeo e vendo a situação, como que ela estava sendo desenhada. É uma palavra. Uma palavra. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode simplesmente mudar tudo. Uma palavra pode pegar alguém caído e pôr essa alguém em pé. Eu me lembro, uma vez, eu não vou lembrar o ano, não lembro, nem vou tentar, porque eu também não estou preocupado de tentar lembrar o ano. Mas teve uma época que eu estava muito chateado, muito mal. Eu não estava legal. Eu era crente já, mas eu não estava legal. Ainda não pastoreava. Pelo que eu me lembro, eu não pastoreava. Mas já era coordenador de jovens. Eu estava muito chateado, que a gente se chateia fácil com as pessoas. Se chateia fácil com as situações. A chateação faz parte do nosso dia a dia. Aquilo que a gente costuma orar abençoando os que nos chateiam, os que nos entristecem. A gente está cercado de pessoa que nos alegra e está cercado de pessoa que nos entristece, que nos chateia. E na época eu estava muito chateado, eu estava muito triste. Eu estava pensando em jogar tudo para o alto e falar: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quieto com Jesus. Eu e Jesus já resolve a minha vida e pronto. Não preciso mais de nada dessa papagaiada toda. Eu conversando com Deus. Eu fui para um acampamento, pregar num acampamento. Fui mal, eu estava mal. Mas eu estava firme em Jesus, eu não estava desviado. Eu estava mal. Aí eu vou pregar, lá naquele acampamento tinha uma faixa, escrito assim, o versículo eu não lembro a referência.
mas a faixa dizia: levanta e resplandece, pois já brilha a tua luz. Eu li aquela faixa, foi o que eu li, versículo bíblico. Eu cheguei lá, nossa, cheguei tão mal, cheguei tão chateado, cheguei tão cansado. Eu ia pregar, mas eu não estava bem. Quantas e quantas vezes que alguém pode falar, né? Nossa, mas o pastor prega não estando bem? Prego, eu prego. 99% das vezes eu prego, a não ser que eu esteja muito doente. Aí para isso a gente tem pessoas à nossa volta no dia a dia para nos ajudar. Mas quantas vezes eu já vim aqui mesmo pregar chateado, triste? Quantas e quantas vezes? Então eu fui pregar, eu não estava legal. Mas na hora que eu cheguei, sentei lá na frente, naquele auditório, eu olhei a faixa e a faixa trazia um versículo bíblico: levanta e resplandece, pois a tua luz, ela já vem, ela já brilha. É um versículo bíblico, se eu não estiver enganado, de Isaías. Sabe, aquela mensagem, ela mexeu comigo. Eu saí dali, irmã Genil, saí dali firme, saí dali melhor, saí dali renovando a minha força, irmã Rita. Saí dali, e dali para frente eu peguei firme. Eu não estava fazendo nada de qualquer jeito, até porque eu aprendi muito cedo que é maldito o que faz a obra relaxadamente. Então eu estava fazendo, eu não ia fazer de maneira relaxada, porque eu não queria ser achado entre os malditos, com maldição sobre a minha vida. Então eu estava fazendo, mas eu não estava bem. E dali para frente, pera lá, comecei a recobrar a força, e aí foi. E eu estou contando para você por quê? Não é para chorar minhas pitangas, nada disso. É para dizer, eu estava mal um dia, que não foi o único dia da minha vida que eu tive mal. Eu estava mal, um versículo bíblico numa faixa na frente da igreja me colocou em pé. Ninguém pregou aquele dia o pregador era eu. Eu não ouvi ninguém pregar. Só que eu estava mal, mas eu estava com o coração aberto para ouvir o que Deus tinha para falar. De algum jeito ele ia falar. Fosse através de uma criança, fosse através de uma pessoa, fosse através da música. Não, ele usou uma frase bíblica que estava na frente, no altar, servindo como tema para aquele acampamento. Levanta e resplandece. Opa, pera lá. Então aqui, Jesus, o verso de número 7, né, diz: eu vou e vou curá-lo. E esse servo, no verso de número 8, esse centurião, ele diz: olha, na minha casa é melhor o senhor nem ir. Não tem necessidade. Eu sou falho. Mas se o senhor liberar uma palavra, e é disso que eu estou conversando com você nessa manhã, é isso que Deus encheu o meu coração. O poder de uma palavra, a fidelidade da palavra de Deus, a importância e a necessidade de eu confiar na palavra de Deus, a importância e a necessidade de eu acreditar que Deus, Ele tem algo e vai fazer algo em nosso favor. Se eu não acreditar, eu venho para o templo simplesmente para cumprir uma programação. Agora, eu acreditando, eu sei, pode não acontecer ainda hoje, mas talvez aconteça amanhã. Pode não acontecer amanhã, mas talvez aconteça no domingo. Pode não acontecer no domingo, mas talvez aconteça no culto da virada. Não estou preocupado com quando vai acontecer. Aqui o texto diz, lá no final que nós fizemos a leitura, que no momento em que a palavra foi liberada, o servo foi curado lá. Foi imediato. Eu estou conversando com você aqui, talvez aqui você está recebendo essa palavra e está sendo tocado, curado, libertado, abençoado. Talvez alguém lá na sua casa está sendo visitado através de você, porque aquele rapaz estava diante de Jesus.
Mas quem foi visitado foi o servo dele lá na casa dele. Você vê a importância de você estar em reverência, em humildade. Ele fala: eu não sou merecedor. Ele chega diante de Jesus, diferente do Saul, que chega achando que já era alguma coisa. Ele chega: não, eu não mereço. Eu não mereço. E Jesus visita a casa dele. E é por isso que eu valorizo. Talvez você esteja bem, talvez você esteja firme, esteja forte, mas você tenha lá na sua casa alguém que precisa de Jesus urgente, porque você não vai morrer, vai para o inferno. Talvez você tenha lá na sua casa alguém como eu tenho na minha casa, pessoas que têm religião, mas religião não salva. Pessoas que precisam ser libertas, porque se não forem libertas, acabarão trilhando um caminho ruim, caminho que conduz à morte. Por isso que é importante, a importância nossa estando aqui, eu falei disso quando nós oramos, intercedendo. A nossa postura, o nosso comportamento aqui faz a diferença na nossa casa. A pessoa às vezes pode ter um pai, pode ter uma mãe que está passando por dificuldade, passando por problema, e o comportamento da pessoa aqui dentro do templo pode mudar a história da pessoa lá na casa. Pode ter um marido, pode ter uma esposa, pode ter um filho ou uma filha precisando de um toque, e o nosso comportamento aqui pode mudar a história de quem está do lado de lá. É por isso que eu comecei a conversa valorizando a autoridade. E eu vou encaminhar o final da nossa conversa. É por isso que eu valorizei com você no início, dizendo a importância e a necessidade de nós sabermos entender e reconhecer as autoridades. As autoridades, que não é só de pastor, pastor, não é só disso. A autoridade é uma força estabelecida por Deus, que libera sobre a nossa vida resposta. Se a Luciana respeitar a autoridade que está na esquina lá, ela não vai correr risco, viu, Luciana? Mas se a Luciana não respeitar e passar a placa pare, pode acabar acontecendo uma tragédia. A autoridade, eu expliquei, dando alguns exemplos para você. A autoridade é estabelecida por Deus para trazer respostas sobre a nossa vida. Respostas. Se eu entender, seja a autoridade de um pastor, seja a autoridade de um pai, de uma mãe, de um patrão, de uma patroa, independente. Se eu entender, eu vou estar recebendo aquilo que Deus tem para a minha vida, através de algo, através de alguém. Esse rapaz recebeu a resposta, que nem era para ele, era para o servo dele, através de uma palavra. Nessa manhã eu finalizo a conversa dizendo com você assim, vá e receba aquilo que você está esperando que aconteça na sua vida. Vá, pode ir em paz, pode ir tranquilo. Eu não vou jogar com as palavras aqui para trazer a galera para o meu lado. Não vou fazer isso. Vá porque é hoje, porque é agora, porque é já. Porque tem coisa que não vai acontecer hoje. E nem agora e nem já. E não é porque está faltando fé, seja do pregador ou seja daquele que está ouvindo a mensagem. É porque o tempo é de Deus e Deus ele faz as coisas no tempo certo. É isso daí. O importante é o entender, o importante é o acreditar que a palavra da vitória está sobre a minha vida. E perseverar nessa palavra. Ele recebeu a palavra, ele foi embora para casa. Verso 11, Vitor, por favor. Perdão, falei o verso 11, mas é verso 13. Eu estou olhando aqui. É o verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Pronto.
Ele foi embora para casa. Chegou lá em casa, o servo dele estava como? Curado, abençoado, renovado, fortalecido. Fique em pé, por favor. É a palavra, irmão. É a palavra, irmã. Tantas outras áreas da nossa vida, mas a palavra de Deus, ela tem poder e autoridade. Autoridade. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu agradeço a Ti por essa palavra. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque a reflexão nos leva a pensarmos um pouco sobre a importância, sobre a necessidade da valorização da palavra. A palavra que muda a história da nossa vida. É a palavra que traz a cura. É a palavra que põe em pé. É a palavra que restaura. É a palavra que renova. É a palavra que fortalece. E nós estamos ouvindo nessa manhã a palavra que coloca em pé, porque é a palavra do Senhor. Não importa a placa da denominação onde a palavra está sendo pregada. Assim também não importa o pregador. Porque o vaso sempre foi e sempre será de barro, conforme a palavra ensina. Porque o valor e a excelência e a importância é naquilo que está dentro do barro, dentro do vaso, que é a unção, que é o Espírito do Senhor. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bate palma com força, com alegria, com a certeza da vitória. Glória a Deus. Tenho certeza que tem resposta chegando na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Quem estava conosco até o momento pela